Você sabia que existe uma ave capaz de olhar um humano adulto diretamente nos olhos sem precisar voar? Se para descobrir como o avestruz desafia tudo o que você imagina sobre aves e tamanho, com até 2,70 metros de altura, o avestruz reina absoluto como a ave mais alta do planeta Terra, superando até o mais alto dos jogadores de basquete e confundindo nossa percepção de fragilidade dos pássaros. Mas de onde vem essa gigante emplumada? O avestruz é nativo das extensas savanas africanas, onde sua altura não é apenas uma curiosidade, mas uma estratégia vital para sobreviver entre predadores como leões e hienas. Imagine caminhar silenciosamente em uma planície e ser observado por dois olhos enormes a quase 3 metros do chão. Essa visão panorâmica dá ao avestruz a capacidade de perceber perigo a quilômetros de distância, enquanto monitora até o menor movimento na vegetação que o cerca. E se a ameaça se aproximar? Ao contrário do mito de quem enfia a cabeça na areia, o avestruz utiliza suas pernas incrivelmente longas e musculosas para correr a mais de 70 km por hora, fugindo de predadores com uma facilidade absurda. Agora, se você acha que já viu tudo, espere para descobrir o quanto essas pernas realmente desafiam a lógica. Você já parou para pensar por que um animal que não voa precisaria de pernas tão grandes? A resposta envolve não só fuga, mas também uma impressionante economia de energia, pois o avestruz consegue manter uma corrida por longos períodos. Mudando o rumo da caça na savana africana, mais do que velocista, o avestruz é um verdadeiro maratonista. Seu passo pode alcançar mais de 3 metros de comprimento, permitindo cobrir vastas áreas em busca de alimento, água e abrigo, enquanto predadores ficam para trás, exaustos antes mesmo de alcançar-lo. Mas nem só de altura e corrida se faz a fama desse gigante. O olho do avestruz, por exemplo, é o maior entre todos os animais terrestres, medindo cerca de 5 centímetros de diâmetro, maior até mesmo do que seu próprio cérebro. O que será que esse fato insinua sobre sua inteligência? O avestruz compensa com instintos aguçados e uma memória espacial surpreendente. Ele reconhece caminhos, fontes de água e pontos de perigo, conduzindo seu grupo com uma espécie de mapa mental que impressiona até os pesquisadores mais experientes. E falando em grupo, o avestruz é um animal social. Ele vive em bandos que podem passar de 40 indivíduos, formando verdadeiras patrulhas contra predadores. Cada integrante tem seu papel. A vigilância à criação dos filhotes. Mas como funciona esse sistema de colaboração entre aves tão grandes e aparentemente desajeitadas? Entre eles, existe um sistema de alerta impressionante. Um avestruz emite sons graves e batidas no solo com os pés, alertando o grupo instantaneamente. Essa comunicação eficiente é essencial para garantir a sobrevivência, especialmente quando filhotes vulneráveis estão por perto. Esses filhotes de avestruz são também superlativos. Saem do ovo já medindo quase 30 centímetros e em poucas semanas triplicam de tamanho. Imagine um bebê humano multiplicando seu peso e estatura em dias. O segredo está em sua dieta e cuidados parentais. Mas será que alimentar uma família tão grande não traz dificuldades? O avestruz adulto consome até 4 kg de alimento por dia, incluindo folhas, sementes, insetos e até pequenos vertebrados. Ele possui um sistema digestivo robusto, com o estômago capaz de triturar pedras pequenas engolidas para ajudar na digestão, uma estratégia que poucos animais terrestres dominam. Se você se impressionou com essa estratégia, o avestruz é capaz de processar alimentos duros graças ao poder de seu músculo moela, responsável por esmagar sementes resistentes que outras aves jamais conseguiriam aproveitar. O avestruz dispensa a necessidade de beber água todos os dias porque consegue extrair líquido suficiente dos alimentos ingeridos, sobrevivendo a longos períodos de seca nas regiões áridas do continente africano. Como será que essa adaptação influencia sua competição com outros animais nessas terras extremas? Em ecossistemas onde cada gota conta, o avestruz se destaca por sua resistência e capacidade de poupar energia, disputando território e recursos com animais tipicamente muito mais agressivos, como antílopes e zebras. Sua presença molda os equilíbrios ecológicos locais. Mas por que, afinal, o avestruz perdeu a habilidade de voar? Essa evolução permitiu desenvolver músculos corporais mais robustos e ossos mais densos, tornando-se uma máquina perfeita para correr em solo aberto. É a clássica troca de funções. Menos voo, mais força e velocidade. Suas asas, mesmo pequenas para o corpo gigante, ainda servem como timões durante a corrida, ajudando a manter o equilíbrio nas curvas rápidas.
E mais, na temporada de acasalamento, elas também ganham um papel fundamental no balé impressionante de exibição para atrair parceiros. As danças nupciais do avestruz são um espetáculo à parte, cheias de movimentos coreografados, penas eriçadas e sons guturais únicos. O macho abre as asas, abaixa-ri, se move o corpo de um lado para outro, disputando a atenção das fêmeas em uma espécie de show ao ar livre. A fêmea procura o melhor local para construir um ninho raso no chão, onde coloca ovos gigantescos, cada um pesando quase 1,5 kg. É o maior ovo do mundo atual, capaz de alimentar uma família humana inteira em uma única refeição. Só que esse ovo gigante também é alvo fácil para predadores. Por isso, os avestruzes desenvolveram turnos de vigilância. As fêmeas incubam durante o dia, misturando-se à vegetação, enquanto os machos assumem a noite, camuflando-se pelas cores escuras de sua plumagem. Essa cooperação parental aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas mesmo assim, apenas um pequeno percentual chega à idade adulta. Sua estratégia de reprodução em larga escala garante a manutenção da espécie ao longo das gerações. Repare como cada detalhe anatômico é otimizado para a vida no solo, desde os pés com apenas 2 dedos, uma raridade entre aves, até o alongamento das pernas, proporcionando impulso adicional a cada passo longo e poderoso. E esses pés não servem apenas para correr. O avestruz é capaz de desferir um chute tão forte que pode quebrar ossos de grandes predadores. É seu último recurso em situações de extremo perigo, mostrando que mesmo um animal aparentemente pacífico pode ser formidável quando ameaçado. Você sabia que a força de um chute de avestruz pode alcançar valores tão impressionantes? Alguns especialistas afirmam que seria suficiente para matar um leão adulto com um golpe bem direcionado. São músculos perfeitamente adaptados para a sobrevivência. A plumagem do avestruz é diferente da maioria das aves. É macia, solta e não impermeável, o que facilita a regulação térmica no calor africano. A ausência de glândula uropigiana, responsável pela oleosidade em outras aves, é um detalhe evolutivo que desafia expectativas. Com temperatura corporal que pode variar de 36 a 40 graus Celsius, o avestruz suporta extremos de calor e frio, exibindo resiliência pouco comum entre animais terrestres de grande porte. Isso ajuda a explicar como ele sobrevive em regiões onde até mamíferos grandes sofrem com um clima diverso. Outra curiosidade: enquanto a maioria das aves apresenta um voo planado elegante, o avestruz investe energia na agilidade dos reflexos e excelência auditiva. Seu ouvido sensível detecta vibrações de passos e ruídos distantes, funcionando como um radar sofisticado em campo aberto. Apesar de todo esse arsenal físico, o avestruz depende de estratégias colaborativas. Às vezes, famílias inteiras se unem, formando grupos mistos com outras espécies como zebras e gnus, beneficiando-se da vigilância múltipla e reduzindo o risco de ataque surpresa. Já percebeu como a natureza equilibra o jogo para todos? Se de um lado temos predadores ferozes espreitando, do outro, aves como o avestruz contam com sua envergadura assustadora, velocidade incomparável e hábitos sociais inteligentes para garantir seu lugar. E mesmo diante da ameaça humana, o avestruz encontrou meios de adaptação. Em algumas áreas, foi domesticado para a produção de carne, mostrando como sua versatilidade ainda impressiona pesquisadores e produtores ao redor do mundo. Se você ainda não está convencido da grandiosidade desse animal, saiba que o coração de um avestruz adulto pesa quase 1 quilograma, pulsando fortemente para alimentar músculos que jamais param. Isso permite que ele recupere rapidamente o fôlego após corridas intensas. Agora imagine este cenário: uma planície dourada, o sol escaldante e um silêncio repentino. Um grupo de avestruzes ergue a cabeça acima da vegetação alta. Essa imagem resume o poder de adaptação e a elegância mecânica dessa espécie única. No mundo das aves, altura é tempo de reação. Olhos grandes são faróis na savana, e a força não está somente nas asas. O avestruz, como o maior ave da Terra, é um exemplo vivo de como evolução significa especialização extrema para cada ambiente. Raríssimo, não acha? Se você ficou até aqui, a maioria das pessoas acredita que o avestruz seria indefeso contra predadores. Mas a ciência revela que, em termos de sobrevivência, até predadores de topo pensam 2 vezes antes de desafiar uma ave desse porte. Entre todos os animais terrestres, poucos possuem tantos superlativos reunidos: gigantismo, rapidez, resistência e adaptação. Não à toa, pesquisas científicas e até estratégias de design para robôs e veículos modernos
Resumindo, por que estudar o avestruz? Porque suas soluções naturais para viver em ambientes desafiadores são um convite aberto ao espanto, à curiosidade e à admiração pela biologia. O que mais será que a ave mais alta do planeta ainda tem a nos ensinar? Qual outra superadaptação animal você gostaria de conhecer profundamente no próximo vídeo? Responda nos comentários e compartilhe esse conhecimento com quem também adora curiosidades sobre o mundo animal.